Mais uma vez estamos juntos para seguirmos com a leitura do livro O Abismo. Livro esse que foi orientado pelo espírito de André Luiz e é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 30. Indicações sobre o poder mental. Seres estranhos e sinistros passavam por nós em todas as direções. Todavia, o olhar parecia-lhes distante e perdido. São inconscientes? Perguntei. Na realidade são, esclareceu Orcus. O pensamento deles, conquanto exista, permanece longe ou embotado. Vivem uma vida em peixes ou seres aquáticos. Não se lembram, muitas vezes, da esfera em cima e supõem que são capazes de articular uma vida diferente em condições superiores. Perderam a noção do valor ou da forma humana. E têm sensações e desejos? Continuei interrogando. Às vezes, essas sensações se intensificam naquilo que poderíamos chamar de base infrafísica. À proporção que o ser cai, as sensações e desejos concentram-se cada vez mais em seus órgãos de manifestações primárias e, de maneira excepcional, sexuais. A natureza, em toda a parte do universo, exige o seu quinhão e cobra o seu tributo. Mas aqui nessa região, nesses sítios, existe entendimento sexual entre as criaturas? Exclamei espantado. Talvez não como entendem os homens, ou seja, como entendem a humanidade, mas existe. A manifestação do sexo é um dos maiores poderes da mente em todo o universo. A mente, em estágio inferior de conhecimento, progresso e vibração, expressa-se sexualmente através de órgãos de sensação e reprodução das formas em plano inferior. A mente, em estágio de conhecimento, progresso e vibração superior, expressa-se sexualmente através de transferência de alimento masculino ou feminino, em que a última instância significa troca de valores evolutivos. Não recebe a flor o pólen de outra flor, que se situa à distância? O que é isso, em última análise, senão manifestação sexual no campo da botânica? Fitei Orcus assombrado. Nunca ouvira semelhantes explicações e naquele local tornava-se ainda mais fantástico. Então, esses seres que vemos, deformados, escravizados, mutilados, ainda assim se amam e reproduzem? De certa forma, sim. Amar e reproduzir-se é lei de Deus. Através das formas infinitamente diferentes, expressa-se a evolução do princípio espiritual em marcha para o supremo bem. A escada que conduz aos cimos espirituais tem sua base nas formas inferiores de vida. Deus está em tudo, cada um segundo em suas obras, como ensina a palavra divina. Da sombra para a luz, do inferior para o superior, exprimem o princípio da lei. O que pensam os homens a respeito da verdade não altera a própria verdade. Meus amigos, essa é uma frase que eu repito constantemente. Vou ler novamente. O que pensam os homens a respeito da verdade não altera a própria verdade. Aqui embaixo, como lá no alto, Deus legisla com o mesmo amor e carinho. Ninguém é órfão da providência divina. O ódio é apenas o afastamento da lei. A desordem somente indica a existência da ordem, e o mal é temporariamente a ausência do bem. Estacionar e progredir são estágios de um mesmo movimento. Orcus calou-se e eu fiquei estático, contemplando a gelatina verde que continha em si milhões de vidas que representavam a essência de Deus em toda parte. Orcus sorriu, percebendo meus pensamentos através da tela mental e acrescentou: Não se iluda, meu amigo. O anjo e o demônio são irmãos. A ameba e as potências celestiais mais elevadas
detém em si os princípios da mesma vida universal, eterna e gloriosa. Fomos, porém, surpreendidos pela chegada de um estranho polvo com 1000 braços e olhar fosforescente. Aterrorizei-me. Atafon, no entanto, estendeu a destra, da qual partiram fagulhas azulíneas de intensa vibratilidade. O animal estacou, flutuou à nossa frente. Era, na realidade, um monstro. Antes que me desfizesse da surpresa, fui tomado por uma surpresa maior. Com voz gutural e horrenda, falou ele, dirigindo-se a Tafon. Não os respeita os teus irmãos? Onde está a tua superioridade, anjo do abismo? Aqui não se trata de respeitar irmãos, respondeu Atafon, e sim de autodefesa. Sabes muito bem qual a tua intenção. A lei não nos obriga a sucumbir. Viajo com finalidades educativas, em companhia de amigos. Conheces minhas funções de fiscal da lei. Por que me atacas? As palavras decididas de Safon pareceram deter o monstro, porque permaneceu estático. Antes que dissesse algo, Atafon arrastou-se lago adentro, deixando-o ali parado. A gelatina cobria a imensidade. Sentíamos-nos ansiosos por sair dali. O grande espírito percebeu minha luta íntima, porque exclamou: sairemos já dessas regiões. Espíritos menos compreensivos começam a infestar este lago. De fato, notei que as águas gelatinosas movimentavam-se estranhamente. Julguei vislumbrar seres desconhecidos, de tamanho descomunal, que nadavam em nossa direção. Por ora você, meu filho, não está em condições psíquicas de enfrentar todos os monstros que habitam estes sítios, exclamou Orcus. Atafon sabe o que faz. O conhecimento gradativo é norma indefectível do pensamento superior. Ninguém pode dar mais do que tem, nem receber mais do que pode. A capacidade assimilativa de cada espírito determina sua situação no universo. Já dizia o apóstolo que às crianças se deve dar leite. Compreendi o ensinamento de Orcus. Nem a mais me impeliria a minha natural curiosidade. Se conhecer era meu objetivo, sobreviver era minha necessidade absoluta. Não deveria recuar, nem devia arriscar, todavia, minha integridade perispiritual. A cada um segundo as suas obras, ensinara o Senhor. Não tinha eu o direito de pedir mais do que merecia, ou defrontar perigos dos quais não estava preparado. Ademais, ladeavam-me 2 queridos instrutores. Quando saímos do lago, em extensa praia, a noite escura invadia-nos totalmente a retina. Senti que fora a densidade ambiente era menos asfixiante. Uma aragem fresca banhava-nos as faces e uma impressão de bem-estar tomava-nos o coração. Uma réstia de luz descia do alto. É ainda Gabriel que vela, explicou Atafon. Através das rochas, dos lagos, das trevas, projeta ele a sua luz para nos advertir que está presente. Deus não abandona as suas criaturas. Atafon falou e eu segui com os olhos aquela expressão de bondade divina que descia aos mais profundos abismos. Logo em seguida, porém, passamos a ouvir esquisitas vozes guturais nascidas da noite escura. São os crocodilos, advertiu-nos o grande espírito. Passaremos por entre eles incólumes. São também formas espirituais? Interroguei assombrado. Sim, irmãos nossos que jazem aprisionados nas formas animalescas que criaram para si mesmos. As criaturas criam as prisões que as escravizam. Quando o homem, ou seja, quando a humanidade compreender um dia o poder modelador da mente, compreenderá então que atingir as estrelas ou mergulhar nos mais profundos infernos é unicamente obra sua. O poder da mente, centelha divina e dádiva do Criador, conduz para cimos ou para os baixios, de acordo com a vontade de cada um que se supõe ou se adapta à lei. O pensamento, meu filho, estabelece no ser as correntes vibratórias que organizam o próprio espírito. Vibrar é intensificar em si mesmo o amor de Deus ou o amor da matéria mais densa.
Ouvi os ensinamentos com profunda humildade. Meu coração sentiu que Atafon abria para mim o santuário dos grandes mistérios. A nossos pés, estáticos, olhares fosforescentes, horríveis centenas de espíritos crocodilos nos contemplavam. Atafon acendera uma luz em pleno peito, luminosidade roxo-prateada. Derramava-se-lhe em torno o que parecia imobilizar as horrendas criaturas. As fisionomias, porém, por mais incrível que pareça, lembravam as caras de homens. No olhar havia aquela expressão da humanidade perdida. O pavor sobre-humano dominou-me as entranhas. Não saberia dizer se era a emoção de ver a que ponto desceram nossos irmãos escravizados na forma degenerada, ou se o receio de ser assaltado por aquelas criaturas anti-humanas. Longuíssima foi a caminhada. Nada lhes falamos, e Atafão pareceu preferir o silêncio. Orcus segurava meu braço e mantinha-me ereto. As sombras da noite eram apenas iluminadas agora pela luz de Atafon, que clareava as fisionomias animalescas. Interminável a viagem até que foram escasseando os agrupamentos de crocodilos, e de repente tomamos por estreito caminho que rodeava a montanha soturna, onde habitavam os maiores seres daqueles lugares. Perdemos de vista os crocodilos, que assim que perceberam que a luz desaparecera, prorromperam numa gritaria infernal. Foi então que pude distinguir entre aquelas vozes sons verdadeiramente humanos que clamavam: Senhor, Senhor, perdoa-nos o mal que praticamos. Eu estarreci. Por que não ajudar a estes que estavam arrependidos? De nada vale, disse Orcus, conduzi-los simplesmente das trevas para a luz. A mudança de lugar apenas não lhe altera a intimidade do ser. Só o tempo poderá reconduzi-los à superfície com sucesso. E esses gritos de arrependimento não são verdadeiros? É possível que sejam, mas não está escrito que não basta dizer Senhor, Senhor? A evolução é inexorável e a lei que permitiu a descida exige condições para a subida. Ninguém desafia impunemente as leis de Deus. O doente hospitalizado em estado grave, pelo fato de gritar Senhor, Senhor, não fica curado imediatamente, fica. Terá que aguardar a cura lenta, que os medicamentos lhe proporcionarão. Aqueles crocodilos, naquele charco, não estão abandonados a si mesmos. A misericórdia divina já lhes ouviu as vozes e proverá. Diante das observações judiciosas de Orcus, calei-me, embora dominado por profunda angústia no coração. Capítulo 31. A montanha. Em cima da montanha escura, dissera Tafon que habitavam grandes e terríveis espíritos envoltos em formas jamais sonhadas pela humanidade, e supunham eles administradores dos charcos e das planícies. Realmente, uivos, urros, clamores que abalavam a imensidade ouviam-se de quando em quando, fazendo-me tremer as fibras mais íntimas do ser. Atafon à frente, Orcus e por fim eu, caminhávamos em coluna. Éramos 3 sombras fracamente iluminadas pela luz de um espírito. A imensidade daqueles ermos não tinha medida e seria impossível descrever-lhes a extensão. De quando em quando, meu coração era tomado por um profundo vazio, cheio de angústia. Parecia-me infinita a solidão. Orcus percebeu minhas oscilações vibratórias, porque murmurou para Atafon: O nosso amigo está sentindo a angústia do tempo. Atafon estacou imediatamente e respondeu: Orcus, nesse caso a situação é grave. Teremos que buscar pouso em algum posto de vigia. Eu começara a me sentir cada vez mais tonto e tinha a sensação que ia perder os sentidos. Como encontrar agora um posto de vigia? Ouvi ainda a voz de Orcus um tanto preocupada. Veremos, acrescentou Atafon. Não me lembro de mais nada. Quando acordei, repousava em leito muito alvo, onde uma temperatura agradável nos penetrava intensamente. Orcus paternalmente me alisava a cabeça e Atafon sorria-me. Você sofreu uma crise de tempo, disse ele. Não é fácil atravessar essas zonas sem a noção de tempo que a superfície concede àqueles que vivem nela.
Meu pensamento, ainda incapaz de articular-se, não podia compreender exatamente o que ele falava. Só muito mais tarde iria saber que a falta de noção de medida de tempo pode precipitar a criatura num estado de completa desolação interna. O vazio e a angústia dominam de tal maneira a alma que o ser marcha vertiginosamente ao encontro da inconsciência. Há uma paralisação quase total dos centros motores, do cérebro e do coração. Olhei melhor o ambiente e vi que ali havia outras criaturas, quase tão belas quanto a Tafon e Orcus. Lembravam formas femininas de diafanidade inconcebível. São nossas irmãs, designadas para vigiar um dos desfiladeiros do abismo, apresentou alegremente a Tafon. As criaturas aproximaram-se de mim e beijaram minha testa. Tempe e Tera, murmuraram elas com vozes angelicais. O Senhor concedeu-nos a alegria de servi-lo nestes abismos e somos felizes por isso. Como poderiam ser felizes aquelas regiões abandonadas de tudo? Pensei comigo. Sorriram numa demonstração de que haviam compreendido o meu pensamento. A alegria íntima de servir vence todas as dificuldades, ensinou-me Tera. Quando se conquista o sentimento verdadeiro do amor a Deus e aos outros seres, somos felizes em qualquer parte do universo. O reino de Deus está em toda parte. Senti-me ligeiramente envergonhado ao ouvir-lhe a lição. Mas e o abandono, a solidão? Gaguejei. Não existe abandono nem solidão, esclareceu. Nós vivemos intensamente procurando despertar, nos seres que habitam os abismos, a compreensão da lei de Deus, ou então amparando aqueles que se perdem. As palavras de Tera caíram em meu coração como água no deserto. A minha visão limitada descortinou-se o entendimento maior da alegria de viver para servir. Passei ali muitas horas, ou dias, ou meses, não sei dizer, porque ali o tempo não se conta. Estaria aquilo tudo correndo dentro de alguns minutos apenas, de acordo com a medida do tempo na Terra? Não poderia também responder porque, quanto na superfície, eu me lembrava que, sonhando em alguns minutos ou horas, uma infinidade de coisas aconteciam. Tempe e Tera são dois espíritos de evolução feminina com nome e progresso conquistado, ou melhor, com enorme progresso conquistado. Mais abaixo um pouco de Atafon e acima do que Orcus, admiráveis criaturas de mãos iluminadas. Perguntei-lhe se haviam feito sempre a sua evolução na Terra. Disseram que não. Vieram de Vênus, onde haviam atingido o mais alto progresso possível. Informadas da existência de planos subterrâneos em nosso mundo, ofereceram-se voluntárias para ajudar os abismos. Indecisão repercutiu intensamente entre o Conselho Espiritual Venusiano, que, após entendimento com o governador da Terra, concedeu-lhe autorização. Chegaram aqui há milênios. Chegaram ali em milênios, meus amigos, onde permanecem. De vez em quando são revezadas por outras duas figuras masculinas de Vênus, de igual evolução, Irus e Urus. O revezamento se faz na base de 800 anos terrestres. 800 anos, meus amigos. Esses seres ficam lá embaixo, acudindo esses seres que vimos a descrição em toda essa obra. Espécie de férias. A dedicação desses espíritos, que guardam a forma degenerada nas profundidades do submundo, atinge as raias do sublime. A penetração da luz em plenas trevas representa evidentemente notável colaboração. É certo que isso lhes aumentará as credenciais nos planos superiores, mas não fazem isso com a intenção de conquistarem credenciais. Estimula-se apenas pelo amor ao próximo. Inigualáveis na afeição, cercaram-me de carinho. Durante esse tempo não vi Orcus nem Atafon, que se ausentaram em visita a outras regiões. Supus que no momento talvez me fosse interdita a viagem com eles. Procurei compreender e aproveitar a companhia das irmãs que se desvelavam ao meu lado, contando-me histórias dos abismos e de suas lutas.
O sistema de vida que levavam impressionou-me profundamente. Na realidade, não eram criaturas como nós, eram mais diáfanas e possuíam uma capacidade de penetração extraordinária através dos obstáculos, fossem eles montanhas, lagos ou poeiras. O que significa poeira no interior da Terra são grandes faixas vibratórias que circulam interiormente o planeta, como se tocadas por ventos invisíveis, o que quase sempre arrasta uma multidão de seres como um ciclone. É motivo permanente de terror. Elas, todavia, se sobrepunham às poeiras. As ondas passam por elas sem lhes causar a mínima alteração. Alimentavam-se em copos de cristalina transparência, ingerindo líquidos de inigualável beleza. Davam-me, às vezes, algumas daqueles alimentos. Sentia-me intensamente revigorado e notava que me aguçavam as percepções espirituais. Pareciam líquidos de fogo que se exaltavam nos sentidos espirituais. A taça, em forma de grandes lírios, eram de excelsa delicadeza. Tempe e Tera repousavam um pouco, pois enquanto uma cuidava de mim, a outra deslevava-se vigilante nos desfiladeiros. Que serviço faziam elas em favor daqueles espíritos deformados, perdidos, inconscientes ou loucos? Nem sempre estão perdidos, falou Tera, certa vez, que o meu pensamento fixara-se com intensidade no problema. Em todo o ser, por mais baixo que tenha caído, sempre brilha a luz da esperança. Controlamos os enviados dos dragões e impedimos que a sua ânsia de justiça ultrapasse a força da lei. Aqui estamos como guardiãs dos mais fracos. Mesmo entre as feras, existem os mais fortes e os mais fracos. Opomos-nos à ferocidade sem limite e damos amparo aos que começam a subir. Então, é realidade afirmativa de que, através da forma degenerada ou desgastada, pode o espírito caído tornar a subir? Interroguei ansioso de conhecimento. A divina bondade recupera sempre os que anseiam por recuperar-se. Mesmo depois de perdida toda a esperança no coração das formas, ainda permanece a esperança divina. Deus, meu filho, é infinitamente misericordioso. Compreendi o apontamento de Tera e perdi-me nas profundas meditações. Uma pequena janela de material de forma inconcebível na superfície permitia-nos ver o exterior da habitação e pude perceber que lá fora, muitas vezes, o vento gemia e uma cortina de neve caía sem cessar. Como poderia se dar tal fenômeno estranho, tendo em vista a afirmativa científica de que cada 33 metros de profundidade na Terra corresponde a um grau de calor, e de acordo com as informações espirituais, isso é ainda mais? Tera explicou-me que a ciência humana no futuro é que poderia compreender o fenômeno. O interior da Terra também possui zonas frígidas, gélidas em seus círculos espirituais. Em seus círculos espirituais, meus amigos. Estamos numa faixa espiritual de intensa frigidez, por onde os espíritos sombrios passam cobertos de neve e endurecidos. Aqui, somente seres de cascas ou carapaças endurecidas podem viver. Nós estamos acima da temperatura e do tempo existentes nessas zonas. Você, porém, ainda não possui organismo espiritual adequado. Por isso, a Tafon preferiu deixá-lo em nosso clima caseiro. De fato, olhando pela janela, vi que as filas intermináveis de criaturas, semelhantes aos búfalos, caminhavam na neve. Suas fisionomias, no entanto, lembravam longínquamente a fisionomia de seres humanos. Olhos fuzilantes como brasas e passo tardo. Seres de forma antediluviana, dinossauros horríveis, descomunais, abalavam as imensidades. Contemplá-los por aqueles óculos era, de certa forma, um espetáculo horripilante, mas ao mesmo tempo grandioso. Como seriam os dragões? Gostaria de enfrentá-los um dia. Tera alisou-me os cabelos mansamente e disse: Você se lembra da história de Lúcifer? Então não deseje nunca ver os dragões. Ainda não se conformaram com aquilo que supõem ser condenação eterna. Através da janela, vi outros seres. Às vezes, eram bandos enormes de macacos peludos ou de ursos esquisitos.
Dizia-me Tera que todos eles eram espíritos decaídos, às voltas com a forma. Alguns arriscavam a vir até a janela, olhavam-nos ansiosos. A presença de Tera ou Temp, contudo, parece que impedia-os de qualquer ataque. Supus tratar de criaturas espirituais. De certa maneira, não, explicou-me Tera. A capacidade mental deles está muito reduzida, muitíssimo abaixo de qualquer ser que habite a superfície. O que acontece, porém, é que muitos, embora descendo, guardam inviolavelmente a inteligência e passam a usá-la para o mal. Nem todos caminham logo ao encontro da inconsciência. Resistem por um poder, para nós ainda desconhecido, à paralisação da mente. Endurece-lhes primeiro o coração, e a inteligência brilha para o mal. Esses são realmente perigosos. Daqui de baixo tramam incursões à superfície. Por isso vocês se lembram de Lúcifer. Quis escalar os céus, precipitado dos abismos, namora a superfície revoltado. Há quedas de planetas superiores para planetas inferiores, mas há quedas também para o interior do próprio planeta. Fiquei contemplando aquele anjo sublime que me servia certo de que a infinita bondade de Deus se esquecera que a minha inferioridade eu ainda conservava a mente sem luz e um coração de barro. Meus amigos, eu confesso que esse capítulo, como o livro todo, precisa ser lido mais de uma vez, para que possamos analisar cada parágrafo, cada ensinamento que está contido aqui. Por hoje ficamos aqui e o próximo capítulo será o último. A próxima leitura será a última que fechará o livro. Um grande abraço, eu espero todos nesse último. Um abraço, até breve.